Nesse vídeo, através da teoria do balão, eu vou te explicar 4 coisas. O primeiro é como que acontece a sua evolução dentro da corrida, seja para você que busca baixar o seu pace ou correr uma distância maior. O segundo ponto é qual a importância de você fazer fortalecimento enquanto corre, porque não é somente correr. Terceiro ponto é qual a importância de dar o descanso e trabalhar dentro das intensidades e do volume adequado para o seu nível de condicionamento atual. E o quarto é como que as suas lesões aparecem caso você negligencie um desses pontos anteriores. E essa teoria ela é muito simples e a gente vai precisar de alguns elementos para que ela fique mais fácil na sua cabeça. O primeiro desses elementos é um balão, beleza? Nós temos aqui um balão, aquele balão de festa, aquele balão tranquilo que a gente pode encher dentro d'água. Encher de água, encher de ar, enfim. O segundo ponto é uma jarra com água. Então nós teremos aqui esta jarra e aqui dentro a gente está com ela cheia de água, beleza? O que quer dizer? Esse balão aqui é o seu corpo, beleza? E a gente tem que caracterizar um espaço aqui. Dentro desse espaço aqui que tem do balão é a sua capacidade aeróbica, é a sua capacidade de conseguir correr, é a sua capacidade cardiovascular. Então, todo esse espaço que está livre dentro do balão é a sua capacidade aeróbica. A parede do balão aqui é os seus músculos, os seus tendões e as suas articulações. Então, esta parede aqui são os músculos, tendões e as articulações. Esta água que tem aqui, o que ela é? Ela é todo o treino que você coloca no seu corpo. Então, tudo que você faz de treino é como se você pegasse esta água aqui e derramasse dentro do balão e vai enchendo ele. Então, quando a gente começa, no nosso balãozinho, ele é aquele balão murcho, né? Aquele balão que recém quando tu tirou ali do saco de festa dos balões, ele é aquele balão que não tem nada. O que acontece? Nós começamos a treinar e esse balão, então a gente começa a treinar, e esse balão, ele se enche um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente colocou água dentro dele. Então aqui a gente veio e colocou um pouco mais de água. E nosso corpo tem uma capacidade maravilhosa, que é ele é antifrágil. Tem esse livro aqui do Taleb que ele fala sobre o que são coisas antifrágeis. Esse é um conceito muito legal. O que quer dizer? Coisas frágeis são aquelas que quebram. Então, se eu pegar meu timer aqui, jogar ele no chão, ele vai quebrar, porque ele é frágil. Tem as coisas que são robustas, que são aquelas coisas que não quebram. Deixa eu ver o que não tem nada que eu possa jogar no chão aqui. Mas sei lá, talvez isso aqui seja robusto a quedas, tá? Que é minha agenda. Se eu jogar no chão, não vai acontecer nada com ele, porque ele é robusto a quedas. Talvez amasse um pouquinho, mas tá beleza. Só que o que é o antifrágil? O antifrágil é quando ele sofre uma deformidade. Então, vou pegar de novo aqui. Olha, ele tá de boa, amassou um pouquinho, mas ele tá robusto, tá normal. Mas o que é o antifrágil? Quando ele tem algo que acontece com ele, não é que ele quebre e não é que ele resista àquilo, ele se adapta e melhora. Então, o nosso corpo ele é antifrágil. Cada vez que a gente coloca um treino e colocamos água dentro do balão, a gente expande o nosso balão. A gente aumenta a nossa capacidade, o que é ótimo. Então, conforme nós vamos colocando mais água através desta jarra, que eu não fiz aqui o cabo dela, aí agora sim, hein? Parece mais um copo de chopp, né? Aí, beleza. Ó. Quanto mais a gente vai colocando água dentro desse balão, ou seja, quanto mais treinos nós vamos fazendo, maior vai ficando o nosso balão. Então, ele vai ficando com um reservatório muito grande, porque ele está cheio de água. Nossa, que legal. A gente colocou mais água dentro do nosso balão e ficamos cada vez melhores. É assim que acontece o processo do treinamento. Então, você sabe que para você melhorar na corrida, você precisa colocar cada vez mais treinos, mais qualidade de treinos e aumentando esses treinos ao longo do tempo para poder encher o seu balão e melhorar o seu condicionamento. Mas olha uma coisa que acontece. Essa nossa capacidade aeróbica aqui, ou seja, a parte interna do nosso balão, nossa capacidade cardiovascular, ela evolui mais rápido. Ela tem uma evolução rápida, uma evolução grande. Então a gente consegue colocar água aqui, muita água. A gente consegue colocar muita água. Até vou botar aqui um desenhar aqui, ó. Que aí fica legal, ó. Então a gente consegue colocar muita água dentro do nosso balão e botar muita água muito rápido. Só que tem uma coisa que demora para acontecer, que é a evolução das
paredes do nosso balão. Lembra que eu falei que as paredes aqui do nosso balão, elas são os nossos músculos, nossos tendões e nossas articulações? Então, essa parede, ela começa fina. E quando a gente começa a correr, nós conseguimos expandir a nossa parte interna, nossa capacidade cardiovascular, muito antes de conseguir melhorar esta capacidade aqui, ó, da parede, de deixar essa parede mais grossa. Então, o que acontece se a gente coloca muita água aqui dentro do balão, sem dar tempo para essa parede engrossar, esse balão ele vai estourar. Então, aqui ele vai fazer aqui e essa água vai sair. O que é o estouro? É a lesão que a gente acontece. Então, é bastante importante que você, nesse início, não exagere demais na capacidade do seu corpo tem de resistir. A gente precisa de uma certa quantidade de tempo para reforçar essa parede, deixar ela mais grossa. Os nossos músculos, nossos tendões e nossas articulações precisam de um tempo bem maior que a nossa parte pulmonar para conseguir receber mais carga de treinamento. Então esse é o primeiro ponto. Se você deseja evoluir na corrida, você precisa equilibrar tanto os estímulos que você dá para a sua parte cardiovascular, quanto os estímulos que você dá para a sua parte física. E aí está uma questão fundamental, que você precisa, associado à corrida, ter também um trabalho de fortalecimento, porque enquanto a corrida vai atuar principalmente nessa parte cardiovascular, mas ela também vai melhorar seus músculos, seus tendões e suas articulações por conta do tempo de exposição que você vai ficar correndo, o fortalecimento ele age especificamente nessa sua estrutura aqui do seu balão, para que você consiga suportar cada vez mais treinos. E aí a gente pode colocar mais água aqui dentro. E aí esse balão ele vai ficando cada vez maior, mas ele vai mantendo uma parede forte. Perfeito? E antes de passar para o próximo ponto, eu quero dizer que eu sou Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse e também deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Entendemos isso, entendemos como acontece a evolução. O que faz você se lesionar? Tem alguns pontos. Primeiro é você não deixar essa parede mais forte, que é sem fazer o fortalecimento. Quando você não faz o fortalecimento, a lesão vai vir, porque se você continuar colocando cada vez mais volume, que é algo bastante comum nos corredores, seja para quem está iniciando ou seja para quem já é um corredor avançado, quanto mais, não, preciso treinar mais, não dá o tempo de descanso para que essa parede se consolide e fique mais forte, vem a lesão. Segundo ponto que acontece, a pessoa, ela fez o fortalecimento, então, a gente fez o fortalecimento e eu tô fazendo uma carga X de treino. Então, digamos, vou passar mais para baixo aqui, digamos que o meu balão está deste tamanho aqui, ó, um balãozão, né? Nossa, ele tá cheio de água, tá? Muito legal, ó, porque eu tô com uma quantidade X de treinos na semana. E aí, aqui, ó, a gente vem de novo, ó, a parede aqui do... Tá grosso, tá tudo certo, ó. Tô fazendo fortalecimento e tô cuidando bastante aqui, tanto do fortalecimento quanto dos treinos. Ou seja, minha parede, minha estrutura aguenta a carga de treino e minha parte interna ali, minha capacidade cardiopulmonar também tá bem legal, porque eu tô colocando cada vez mais treinos. O que acontece? Muitas vezes você mantendo esse mesmo nível, digamos que isso aqui corresponda, sei lá, a 4 treinos na semana, tá? 4 treinos na semana. 4 treinos. Meu Deus, essa grafia aqui... beleza. Corresponde a 4 treinos na semana. O que vai acontecer? Muitas vezes você vai continuar treinando esses mesmos 4 treinos, vai estar tudo certo, vai estar tudo tranquilo, mas aconteceu alguma coisa na sua vida. Aconteceu que surgiu um imprevisto na sua vida. E você tem que diminuir o fortalecimento. Beleza? Você parou de fazer fortalecimento, diminuiu o treino de fortalecimento, tá? Acontece essas coisas, tá? Eu sei que para quem deseja evoluir dentro da corrida e realmente continuar progredindo, bater seu RP, buscar melhores marcas, você tem que dar um jeito, tentar equilibrar o máximo possível essas coisas na vida. Mas tem momentos que isso acaba se tornando um pouco inviável. Então você mantém esses 4 treinos de corrida, ou seja, você mantém essa parte interna aqui, essa quantidade de água dentro do seu corpo, mantendo o mesmo volume, muitas vezes mantendo a mesma intensidade. Só que você começa a diminuir o fortalecimento. E aí você passa uma semana, passa 2, passa 3 semanas e não acontece nada com o seu corpo. Só que ali depois da 4ª, 5ª semana, você começa a sentir uma dorzinha aqui e uma dorzinha ali. Por que essas dores começam a sentir? Porque como você parou o fortalecimento, essa sua parede aqui,
ela começou a diminuir um pouquinho mais. Ela diminuiu essa parede que estava aqui em volta. Por quê? Você deixou de fazer o fortalecimento deixou de trabalhar a sua parte estrutural. Só que ao mesmo tempo, você continuou colocando essa água do treino para dentro, né? Mantendo esse mesmo nível, você não aumentou. E aí que vem o erro. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas eu não aumentei minha carga de treinamento. Eu estou continuando treinando a mesma coisa. Só que estou sentindo uma dorzinha diferente aqui. Estou sentindo uma dorzinha diferente ali, justamente porque a sua parede ela começou a ficar mais fina porque você deixou de fazer o fortalecimento. E aí, esse momento é muito importante. Quando você sentir que está sentindo uma dor estranha, uma dor que não era normal, pode ser que você precise voltar a fazer fortalecimento ou intensificar o fortalecimento para reforçar novamente esta parede e deixar ela uma parede mais resistente para continuar colocando a mesma quantidade de água, ou você precisa retirar um pouco desta água que está aqui dentro. Então você vai ter que pegar uma mangueira, né? Usando a analogia, você tem que pegar uma mangueira e retirar esta água, diminuindo a intensidade ou o volume do treinamento, para que aí essa intensidade ou esse volume do treinamento pare de forçar aqui a parede de fora do seu corpo, pare de forçar suas articulações e seus tendões que não estão preparados para receber aquele tipo de carga. Beleza? Então, olha só como é interessante essa analogia. Porque sempre que acontece algum desses problemas, provavelmente você pode estar mantendo a mesma quantidade de energia, a mesma quantidade de treinamento, só que o fortalecimento diminuiu. Se o fortalecimento está bem, você pode ir enchendo, desde que você não encha muito rápido. Então, se o fortalecimento está em dia, a gente vai para um novo cenário. Opa, isso aqui era de um vídeo antigo. A gente vai para um novo cenário. Então, olha só. A gente vai para um novo cenário onde você está com o seu balão aqui muito bom. E esse balão aqui, ele tá forte. A parede tá gigante, né? Perceba que isso aqui é uma parede só. Ela tá pintada. E aí, ó, tá colocando, pô, a água, o treinamento que você tá fazendo, ele tá muito bom. E aí você treina, nesta realidade aqui, você treina 3 vezes na semana. 3 vezes na semana. Pô, tá legal. 3 vezes. Tá legal, seu treinamento tá muito bom. Só que aí do nada você decide, não, vou treinar 5 vezes da semana. Você passa para treinar 5 vezes na semana. E aí você pega a sua jarrinha lá do treinamento, que essa aqui é uma jarra mágica, né, que dá para te aumentar ela infinitamente. Tá cheia d'água aqui, ó. Você começa a despejar. Só que aí você despeja muita água ao mesmo tempo. Tem uma inundação de água no seu corpo. E o que acontece? Essa água vai chegar aqui. Como o balão ele precisa ir se expandindo aos poucos, ele tem essa capacidade de ir aumentando aos poucos. Só que se você coloca muita água ao mesmo tempo, o que acontece? Esse balão vai estourar. E aí todo o seu treinamento vai embora, você vai se lesionar. Porque você colocou muito treino ao mesmo tempo. Então, essa estratégia aqui de você estar treinando 3 vezes, aumentar para 5 para querer evoluir mais rápido, ela não funciona, porque a parte estrutural precisa aguentar essa demanda. E muitas vezes a sua parte interna até consegue, mas a estrutura não. Ou muitas vezes nem a sua parte interna consegue aguentar e aí vai estourar. Então é sempre importante você cuidar também como é que vai ser esse aumento. Então, se tu está acostumado a colocar 3 litros de água, você não vai passar naturalmente a colocar 5 litros. Tu tem que colocar 13.200. Deixa o corpo se adaptar um pouquinho, ele vai se adaptar e aí depois tu coloca 13.500. Depois ele se adapta, tu coloca 4. E aí tu vai aumentando progressivamente e lembrando sempre uma regra prática que é essencial. Se você aumenta o volume da sua sessão, você não aumenta a intensidade, você mantém as mesmas intensidades. Se você aumenta a intensidade, você não aumenta o volume. Porque essas duas coisas, se tu aumentar intensidade e volume ao mesmo tempo, vai dar ruim. Então é sempre importante que aumente um ponto ou aumente outro. Beleza? Espero que você tenha entendido essa analogia do balão e como ela influencia no seu processo de evolução da corrida. Agora ficou mais claro como que você evolui, como que acontecem as lesões e o que fazer quando você sentir alguma dor ou alguma coisa que estiver errada. Se deseja contratar a minha assessoria para você evoluir na corrida e melhorar os seus resultados, só clicar no primeiro link da descrição, confira também a descrição de todo o vídeo e a gente se vê numa próxima. Valeu e até mais!